Olá, pessoal! Vou revisar com vocês a parte de conjuntos numéricos para a gente dar continuidade aos intervalos reais, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o conjunto dos números naturais, que são os números, os algarismos que a gente utiliza para contagem, mais o número zero. A gente também pode representar dessa forma aqui, tá? Com N com um risquinho a mais. Os números inteiros, que a gente tem aqui o conjunto dos números naturais, mais os números negativos. O conjunto dos números racionais, que são os números que a gente pode escrever em forma de fração. Então, eles são os decimais finitos e as dízimas periódicas. A gente já falou sobre isso no outro vídeo, então só estou relembrando. Os irracionais, que são aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração, são os decimais infinitos, que não são periódicos. E quando a gente junta o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, a gente tem o conjunto dos números reais, que é o objeto do nosso estudo hoje, tá? É o conjunto dos números reais. Então, a gente vai ver hoje os intervalos reais. Então, eu tenho vários intervalos. Por que que quando eu falo de números reais, a gente fala de intervalo? Porque, vamos lá, se eu quisesse representar, vou colocar aqui já usando a nomenclatura, o intervalo, se fosse nos números naturais, tá? Vamos considerar o conjunto dos números naturais. Se eu quisesse representar entre 2 e 5. Tem duas maneiras de eu escrever esse intervalo. Ele pode ser um intervalo fechado, que são esses colchetes aqui, ou aberto, que a gente representa por parênteses, ou esse colchetezinho virado para fora, tá? Então, o intervalo ele pode ser aqui, ó, fechado, que é quando a gente tem esses colchetes. Já vou explicar essa segunda parte. Pode ser aberto, quando a gente tem parênteses dos dois lados, ou então o colchetezinho virado para fora. Pode ser fechado à esquerda, aí ele tem aqui, ó, fechado à esquerda e aqui é aberto. Pode ser fechado à direita, aí inverte aqui na direita que ele é fechado. Semi-fechado é quando a gente tem um lado fechado e o outro lado é infinito, tá? A gente não tem fim o intervalo. A gente vai ver isso na reta numérica que fica mais fácil. E semi-fechado pode ser também fechado aqui à direita e infinito aqui na esquerda. E semi-aberto é quando ele é aberto e a gente tem o infinito. Então, vamos ver, por enquanto, só o fechado e aberto para a gente entender. Se eu tivesse o conjunto dos números naturais e quisesse escrever esses elementos, eu teria o 2, o 3, o 4 e o 5. Se eu quisesse escrever aqui no intervalo aberto, eu só teria o 3 e o 4. Vocês conseguem perceber a diferença? Quando eu tenho intervalo fechado, esses dois números aqui, eles vão pertencer ao conjunto. Tá vendo? E quando é aberto, esses números não pertencem ao conjunto. A diferença de quando a gente tem um intervalo real é que quando a gente está falando de conjuntos reais, a gente não consegue descrever esses elementos. Deixa eu voltar aqui. A gente não consegue descrever esses elementos, porque, por exemplo, entre 1 e 2, eu tenho infinitos números. Então, eu não posso simplesmente escrever que aqui eu tenho o número 1 e o número 2. Quando são números reais, eu tenho todos os decimais. Então, a gente tem 1,5, mas eu também tenho 1,2, eu também tenho 1,002, 1, quantos zeros vocês quiserem colocar aqui, e 1. A mesma coisa vale para chegando perto do 2, 1,9, 1,999 e quantos noves vocês quiserem colocar. E aí a gente pode brincar de escrever vários números dentro desse intervalo.
Então, não dá para descrever quantos são esses elementos, quem são esses elementos, mas a gente consegue representar numa reta numérica, que é o que a gente vai aprender a fazer.